Dia de los Mortos, ou Dia dos Mortos, é um feriado que marca o calendário mexicano, no dia 2 de outubro. A origem do Dia de los Mortos vem do momento em que os espanhóis chegaram ao continente americano. Segundo historiadores, há mais de 3.000 anos. Vários povos faziam homenagens aos mortos, conservavam os crânios e exibiam cultos que celebravam o fim do ciclo da vida, a morte e o renascimento. Bom, eu vou falar sobre a história do Dia de los Mortos, que vem logo após a sua origem. O festival ele tem por base de data a cultura asteca, no caso ele deriva do calendário solar. E por mais que o tema ele cause uma espécie de desconforto naqueles que têm a ideia de que a morte é um estágio de luto, de dificuldade e de sofrimento, o Dia de los Mortos ele é justamente o contrário. No caso, ele é uma festa muito animada e que une dança, comida, decoração, fantasia, músicas e vários outros elementos. As lendas de que os mortos eles vêm visitar seus parentes deixam o festival em si, muito mais memorável, muito melhor. O Dia de los Mortos ele não acontece somente no território mexicano, mas sim em alguns países e áreas que tem muito da imigração mexicana, como por exemplo os Estados Unidos, alguns países da América Central e algumas áreas do Canadá. A data do Dia dos Mortos ela é marcada principalmente pelo uso das chamadas calaveiras, que são uma espécie de caveiras pintadas e decoradas de forma simbólica e artista. E essas caveiras ela influenciam também na festividade do Halloween, que acontece no dia 31 de outubro. O feriado do Dia dos Mortos ele é muito relevante e é considerado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Eu vou falar sobre algumas curiosidades do festejo do Dia de los Muertos. Primeiro, o Dia de los Muertos ele não é o Halloween. O Halloween ele é uma tradição americanizada e muitas pessoas acabam confundindo as duas festas. Pelo México foi descoberto que a tradição de cantar na porta das casas para pedir doces e travessuras veio do México e não dos Estados Unidos. E outro ponto é que quando você vivencia o Dia de los Muertos, você percebe que a cultura é bastante distinta. Outro ponto é, La Catrina é um dos maiores símbolos do Dia de los Muertos. E desde a sua criação pelo artista José Guadalupe, La Catrina ela virou um símbolo do Dia de los Muertos no México, sendo usada como maquiagens, fantasias, levando sua história adiante. A Catrina ela virou um grande personagem na época do ano e é uma das fantasias preferidas das meninas que usam para festejar. Outro ponto é, eles comem a morte. O que seria comer a morte? Uma das coisas mais interessantes do Dia de los Muertos é como eles representam a morte em diversos alimentos e os comem. Alguns dos mais tradicionais nessa época do ano de alimentos é pan de muerto, arroz doce e calabaça. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as curiosidades do Dia de los Muertos. E um caso bem importante é que eles têm uma flor oficial desse dia, que se chama cempasúchil. Nessa época do ano, ela fica espalhada por todos os lados, tanto em jarros quanto altares, arcos de flores e todos os tipos de decoração. Isso acontece porque na tradição mexicana, essa flor é utilizada para guiar as almas de volta para os seus altares. Vale ressaltar também que quase todas as casas possuem um altar. Por todo o México você vai encontrar altares, seja em lugares públicos como hotéis e igrejas, quanto também nas casas que costumam deixar seus portões abertos. Eles são feitos de diversas maneiras, mas em geral contam com oferendas com água, velas, caveirinhas de açúcar, pão de muerto, frutas, comidas e bebidas que os falecidos gostavam de comer e beber. E também tem as fotos dos falecidos homenageados nesses altares. Bom, como a gente sabe, a morte é uma condição biológica de tudo que está vivo, né? Mas que apenas um homem tem a capacidade de envolvê-la com significados e vivê-la de várias formas e simbologias através do mundo. Né? Diferente do Brasil, que vincula a morte com tristeza, choro e luto, os mexicanos vivenciam de maneira original com humor, a afabilidade e até com uma certa ironia, né? Transformando essa dor em uma maravilhosa e criativa festa, como um nascimento e até mesmo uma nova esperança. Os rituais que celebram a vida dos seus antepassados eram realizados nessas civilizações há mais de 3.000 anos, até a chegada dos missionários, que trouxeram a cultura cristã para a festa.
E criou-se também o sincretismo religioso, que mistura tradições religiosas do catolicismo e dos povos indígenas. A vestimenta da época foi bastante importante para o surgimento das civilizações pré-hispânicas. E mesmo na transição desse vestuário para os dias modernos, essa vestimenta ainda exerce forte influência no estilo das roupas atuais. A festa, celebrada no México, é conhecida mundialmente por suas cores, flores e comidas, que servem como oferenda para os mortos. Hoje, o Dia de los Muertos é considerada a maior e mais alegre festa celebrada no país, porque a morte lá é aceita de uma maneira única pelos mexicanos. Inclusive, a cultura da morte dentro da perspectiva mexicana teve forte influência para a criação de uma coleção de moda masculina. As abóboras, elas representam a fertilidade e a sabedoria, e as velas, elas representam a luz que ilumina o caminho espiritual. A prática de cortar as abóboras e colocar uma vela acesa dentro delas surgiu da lenda irlandesa Jack o Lantern, homem que bebia muito e que se encontrou com o diabo no dia que bebeu demais. Também vou explicar sobre os gatos pretos. Os gatos pretos, eles são considerados animais com poderes mágicos, por isso que eles fazem parte do simbolismo do Halloween. E vou explicar um pouquinho para finalizar sobre as corujas. A coruja está associada à sabedoria, ao mistério, ao silêncio e à capacidade de ver através da escuridão. O que está oculto, o que está oculto na escuridão. E com o agir de sua cabeça, ela pode ver sobre todos os ângulos. Ela possui a capacidade de amplitude de visão. Então, eu expliquei um pouquinho sobre esses símbolos. Outro símbolo é a bruxa. Na cultura celta havia mulheres sábias e com grande conexão com a natureza, que, no período da Inquisição, passaram a ser consideradas bruxas. Tal representação foi incorporada pelos Estados Unidos por meio dos colonizadores ingleses, e a partir daí se espalhou por todo o mundo. O morcego, o animal associado ao mistério e à noite, cuja visão vê o mais além de captar o mistério com sua aguda percepção. Fantasmas, símbolo do mundo além da vida e dimensões que habitam os mortos, caveiras, ossos e esqueleto. Esse símbolo representa a transitoriedade da existência, por isso causa um temor e assombroso. Bom, sobre o preconceito que existe acerca da celebração do Dia de los Muertos, é preciso entender que antes de qualquer coisa, língua é cultura, e não há como dissociarmos as práticas culturais da língua de um povo. E esse dia não é nada mais do que isso, é justamente um evento festivo cultural que tem como foco a celebração dos ciclos da vida e da morte, fazendo uma homenagem direta àqueles que já morreram. Mas existem pessoas que estranham essa cultura mexicana, julgando que essas crenças são adorações não bíblicas, quando, na verdade, os mexicanos apenas acreditam que seja um encontro que reúne as pessoas queridas, pois os mortos ficam presentes para celebrar com os familiares. Todo esse preconceito gera uma marginalização às culturas de fora e se expande por indivíduos com mentes fechadas que não procuram entender sobre o que de fato representa a crença do outro, o que deriva o preconceito. Bom, meu nome é Arthur e eu vou falar um pouco sobre as fantasias do Dia dos Mortos. Basicamente, a fantasia mais utilizada são as de caveiras, onde os homens utilizam roupas pretas como ternos e camisas sociais e pintam seus rostos, braços e mãos em formas de caveiras. As mulheres utilizam vestidos longos e chiques e também chapéus de penas e flores. Isso tudo para representar a imagem de La Catrina, que foi uma rica senhora dos tempos antigos. Essa imagem foi esboçada pelo artista José Guadalupe Posada em 1910 e é uma das principais utilizadas na representação do Dia dos Mortos até hoje.